Fala galera, professor Guilherme Fonseca na área para mais um Prepara Cariacica, mais uma noite que nós vamos resolver juntos algumas questões especiais da banca IDESG. Lembrando a você, pessoal, quando eu falo banca IDESG, eu estou falando a banca IDESG e a Gualimp, que era o antigo nome da banca IDESG, tudo bem? Português, é claro que a gente tem muitas questões já da IDESG, né, de 2022 para cá, mas talvez em outras matérias você esteja se perguntando onde conseguir questões parecidas, já que não tem muitas provas feitas pela IDESG, você pode procurar pela banca Gualimp. Ah, Guilherme, a banca mudou de nome, mas a banca mudou de perfil? Não. Tá? A banca continuou, né, e mudou apenas de nome. Então é muito interessante você pesquisar IDESG e Gualimp nas suas buscas, ok? Vem comigo que a gente vai resolver questões muito especiais hoje, beleza? Para você ir para a prova pegando aquilo que o examinador quer. Porque isso é conhecer o perfil da banca, é você compreender aquilo que o examinador quer de você. Beleza? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já me seguiu no Instagram? @proffonseca? Você já tá no nosso grupo do WhatsApp para Cariacica Sedu? Não tá? Então, ó, os links estão todos aí abaixo. Não deixe de estar no grupo, não deixe de me seguir. Né? É muito importante, eu dou dicas fundamentais tanto no grupo quanto no Instagram. Agora vem comigo, olha aí, Prepara Cariacica resolvendo questões da banca IDESG, como eu te falei aqui, ó, IDESG e Gualimp, beleza? Então vem para a primeira questão, papai. Pacientes com câncer coloretal, também chamado câncer de intestino ou câncer de cólon e reto. As expressões destacadas devem ser classificadas respectivamente como. E aí ele pede para a gente classificar as locuções. Primeiro, pessoal, coisas que você deve se atentar aqui bastante. Quando a gente fala de classificadas, nós estamos falando de classe de palavras. Classe de palavras. Essa é a ideia, tudo bem? Classe de palavras. Ele está pedindo aqui para nós classificarmos em locução adjetiva ou adverbial. O que significa essa palavrinha locução? O que quer dizer locução? Sempre que a gente vir a expressão locução no português, é simplesmente duas ou mais palavras que se comportam como uma só. Tudo bem? Duas ou mais palavras que se comportam como uma só. E a locução adjetiva e a locução adverbial são importantíssimas para nós. O que você tem que lembrar? Da diferença, então, do adjetivo para o advérbio. E aí, minha gente, ó, o que você vai lembrar comigo? O adjetivo, ele faz o quê? O adjetivo, ele caracteriza um substantivo. Então, minha gente, se a expressão não estiver caracterizando um substantivo, ela não pode ser uma locução adjetiva. Uma locução adjetiva são duas ou mais palavras que se comportam como um adjetivo, que se comportam como um termo, portanto, que vai caracterizar o substantivo. Legal? Já o advérbio, ele vai dar uma circunstância. Ou seja, eu gosto muito de dizer que ele vai dar um contexto da ação. O contexto da frase como um todo vai intensificar o adjetivo,
vai intensificar a frase, ele vai estar ali para dar uma circunstância e por isso que ele é um advérbio. E por isso que ele é classificado pelo seu valor semântico. Olha bem, pessoal, se eu faço uma frase como assim, ó. O rapaz está pelado em casa. Digamos que a prova te pediu para você classificar esse em casa em locução adjetiva ou adverbial. Primeira coisa que você deveria aqui sem pestanejar reparar. Em casa, está caracterizando um substantivo? Não. Repare, pelado é um adjetivo, portanto, tem nada a ver, ainda assim em casa não é uma característica de pelado, não faz sentido a gente afirmar isso. Portanto, já não pode ser uma locução adjetiva. Repare, em casa é o lugar onde acontece a ação. É onde acontece a ação. Então isso aqui vai ser uma locução adverbial de lugar. Legal, galera? Ah, professor, então vamos voltar para a questão. Olha bem, câncer de intestino. Repare, pessoal, esse de intestino está caracterizando a palavra câncer. É o câncer de quê? Podia ser o câncer de boca, o câncer de garganta, o câncer de pele, o câncer de mama. É o câncer de intestino. Está caracterizando o substantivo câncer. Portanto, aqui nós temos, sem dúvida, uma locução adjetiva. E observe que a mesma coisa acontece aqui na expressão de cólon e reto. Olha só, de cólon e reto está caracterizando a palavra câncer. Portanto, aqui também nós temos uma locução adjetiva, ok? Eu estou aqui caracterizando a palavra, eu estou aqui caracterizando o termo, ó, câncer de intestino, câncer de cólon e reto. Então, se eu estou caracterizando um substantivo, não pode ser locução adverbial. Não tem nada a ver com o adverbial. Nós estamos diante de duas locuções adjetivas. Legal, galera? Ai, que delícia o verão! Vem! Vem, papai! Vem, 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 vem! Agora vem uma questão que puxa um pouco mais. Ah, vem! A única opção em que o termo sublinhado é um termo acessório da oração é... Olha a expressão que ele utiliza, Guilherme, pelo amor de Deus, eu nunca ouvi falar nisso. Vamos lá. Primeira coisa que você vai reconhecer aqui comigo. Ele falou em oração, ele está falando em sintaxe. Ok, minha gente? Falou em oração, ele está falando da classificação dos termos conforme a sintaxe. Ele está falando de função sintática. Guilherme, mas o que é esse negócio de termo acessório? Eu tô te acompanhando aqui, você falou muito de oração nas últimas aulas e eu não vi esse negócio. Minha gente, essa nomenclatura termo acessório é só para você entender que são grupos de termos. Como assim? Dentro da oração, nós temos os termos essenciais da oração. Nós temos os termos integrantes e nós temos os termos acessórios. Minha gente, o que uma oração precisa ter para existir basicamente? Uma oração para existir precisa ter sujeito e predicado.
Fora a exceção da oração sem sujeito, toda oração tem sujeito e predicado. É claro que tem a exceção das orações sem sujeito, mas o normal é que uma oração se divida, se biparta em sujeito e predicado. Então, sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. O que são os termos integrantes? Os termos integrantes você vai gravar para mim que são os complementos. Ou seja, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. São os principais termos integrantes. E os predicativos aqui também, tá? Também são termos integrantes. Já os termos acessórios, ó, grava aqui comigo. Acessório começa com A de adjunto. Adjunto adverbial, adjunto adnominal. Então, basicamente, são esses os termos. Portanto, minha gente, quando ele me pergunta aqui, ó, quando ele quer achar um termo acessório, ele está perguntando qual é o termo sublinhado, que é um adjunto adverbial ou um adjunto adnominal. Legal? Então é isso que ele está procurando aqui te falar. Então, termos essenciais, sujeito e predicado. Termos integrantes são os complementos e os predicativos. Termos acessórios, adjunto adverbial e adjunto adnominal. Então ele está te perguntando onde que eu tenho aqui o adjunto adverbial ou o adjunto adnominal. Legal? Vamos lá! E aqui tem um desafio, galera, que são frases muito grandes, tá vendo? Eu nem consegui colocar a questão toda em um slide só. Eu tive que colocar em 2 slides de tão grande que eram as opções. E aí eu vou te dar uma técnica para você resolver isso sem problemas. Pacientes com câncer coloretal, também chamado de câncer de intestino ou de câncer de cólon e reto, que receberam tratamento combinado de imunoterapia e terapia direcionada, apresentaram melhores respostas no combate ao tumor. Minha gente, aqui a gente está diante de um período composto. A gente tem 3 orações. Guilherme, como que você sabe que você tem 3 orações? Porque eu tenho 3 verbos. O número de orações de um período é igual ao número de verbos que ele tem. Mas esse não é o foco da questão. Ele só quer saber se pacientes com câncer coloretal é um termo acessório. Ele quer saber se é um adjunto adverbial ou adnominal. Ele quer que você reconheça a função da expressão pacientes com coloretal. E aí, o que você precisa pegar? Qual é o verbo principal do período? E o verbo principal, minha gente, é aqui o apresentaram, ó. Certo? O apresentaram é o verbo principal. Então, ó, qual é o sentido aqui da oração? Pacientes com câncer coloretal apresentaram melhores respostas no combate ao tumor. É essa a ideia. Então, qual é o sujeito de apresentaram? Quem que apresentaram? Pacientes com câncer coloretal. Logo, minha gente, a gente já descobriu que pacientes com coloretal é aqui o sujeito. Logo, ele é um termo, como a gente viu ali, essencial. Não é essa a ideia. Só para a gente continuar a análise, pacientes com câncer coloretal apresentaram. Quem apresenta alguma coisa, melhores respostas no combate ao tumor, objeto direto. Então, repare, como ele grifou a expressão pacientes com coloretal, com câncer coloretal, ele é ali sujeito do verbo apresentaram. Logo, eu já posso excluir a letra A. Legal? O estudo, liderado por pesquisadores do Mass General Cancer Center, nessa minha pronúncia em inglês maravilhosa aqui, nos Estados Unidos,
incluiu 37 pacientes com mutações encontradas em cerca de 10% desses tipos de câncer, chamada BRAF V600. Minha gente, mesma coisa, ó. A gente vai fazer a mesmíssima coisa aqui. Qual é o verbo principal? Ó, incluiu. Quem que incluiu? O estudo. O estudo, então, é o meu sujeito. Ok? Quem inclui? Ué, inclui alguma coisa. Então, o estudo inclui, quem inclui, inclui alguma coisa. O verbo incluir, portanto, é um verbo transitivo direto, que não pede preposição. Portanto, esses 37 pacientes com mutações encontradas em cerca de 10 tipos, em cerca de 10% desses tipos de câncer, tá retinho, né, minha linha? Nossa Senhora. 37 pacientes com mutações encontradas em cerca de 10% desses tipos de câncer é o meu objeto direto. Objeto, minha gente, é complemento, portanto é termo integrante. Então eu posso jogar a B fora. Se tiver coragem, joga fora. Joga fora se você não quer mais, papai. Ó, para o coautor do estudo, Nir Hakonen, as descobertas sugerem que há um grande potencial para que essas duas terapias sejam trabalhadas juntas, sejam administradas juntas. Ele até, eu acho que grifou demais aqui, mas eu conferi, pessoal, é assim mesmo que está a questão, tá? As descobertas sugerem que... Minha gente, o que você vai marcar aqui, ó? De novo, você tem que reconhecer qual é o verbo principal. O verbo principal é sugerem. Qual que é o sujeito? As descobertas. As descobertas sugerem. Quem sugere, sugere alguma coisa. Verbo transitivo direto. Então esse que há um grande potencial para que essas duas terapias sejam administradas juntas, cumpre aqui a função de objeto direto, que é um termo integrante. Então, eu posso excluir também a letra C. Ok? Letra D, pessoal. Em um artigo publicado no periódico Nature Medicine, a equipe relata uma resposta duradoura entre os pacientes que responderam ao tratamento combinado e revela como uma terapia direcionada pode contribuir com a imunoterapia para obter melhores resultados. Aqui a gente tem um período grandão com duas orações muito claras e muito separadas aqui, né? Então, ó, a equipe relata uma resposta duradoura. Vamos pegar esse primeiro verbo? Ó, relata. Quem relata? A equipe. Então, a equipe é o nosso sujeito. Ok? Quem relata, relata alguma coisa. O verbo relatar é transitivo direto. Uma resposta duradoura aos pacientes que responderam, blá, 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 aqui, que responderam ao tratamento combinado, será o nosso, portanto, objeto direto. Mas ele não pergunta a função de nada disso. Ele está perguntando qual é a função do em um artigo publicado no periódico Nature Medicine. Ó, a equipe relata uma resposta duradoura onde? Onde que a equipe faz esse relato? Em um artigo publicado. Então, esse em um artigo publicado, ele é o nosso adjunto adverbial de lugar. Adjunto começa com A de acessório.
Portanto, minha gente, resposta letra D de doido. Tá vendo como a questão parecia difícil e ela não é tão difícil assim? Repare, ela pegou uma denominação que poucas bancas usam, poucas bancas vão falar de termo essencial, termo integrante, termo acessório, e para apenas te pedir para reconhecer onde que você tem o adjunto adverbial ou o adjunto adnominal. Legal, galera? Então, resposta aí, letra D. Tá vendo como é importante conhecer a banca? Tá vendo como é importante saber como a banca cobra os conteúdos? Porque você pode ter estudado muito, mas ter focado nos aspectos errados. Tá bom? Agora, papai, deixa eu te contar uma coisa aqui. Amanhã não, né? Quinta-feira, nós vamos ter a primeira mentoria da turma 2 de estudo de caso. E você não pode perder, minha gente. Por quê? Porque o nosso projeto estudo de caso, e aí eu coloco aqui esse projeto estudo de caso, que nem é só para Banca IDESG, tá? Eu me comprometi com os alunos a fazê-lo até o fim da prova da FCC, ok? Até a prova da FCC os alunos vão ter direito até isso aqui, né? Ou seja, até o fim da prova da CEDU, tá bom? Então, se você já está pensando também na CEDU ou se você não está pensando nisso ainda, saiba que o projeto vai durar para você que adquirir aí a sua vaga na turma 2 até o final do concurso da CEDU. Por que eu chamo de projeto e eu não chamo de um simples curso de estudo de caso? Porque curso é eu te deixar um curso online e você ficar lá. E você ficar lá assistindo a aula. Não é isso. A gente tem o curso linha a linha? Tem. Claro que tem. Vou te mostrar. Olha bem. Vou te mostrar que é de chocolate. Olha aí. Você tem o curso de estudo de caso linha a linha. Eu te ensino nessas aulas aqui. Veja que é sem enrolação. Eu te ensino aqui, ó, a estudar linha a linha o seu estudo de caso. Você vai saber o que tem em cada uma dessas linhas. Você vai saber como que cada uma das 20 linhas do seu estudo de caso vai ser composta. E você vai com a estrutura pronta. Você vai com a estrutura na cabeça para a prova. Não tem erro, galera. Você vai, ó, com essa estrutura aqui toda trabalhada com você para a prova ao ver o curso. Mas não é só isso. Porque ao final você tem aqui, ó, caderno de propostas e folha de produção. Olha que maravilha aqui, minha gente. Eu fiz para você para cada uma das especialidades, tá bom? Ó, vou fazer séries iniciais. Você tem aqui, ó, você vai clicar aqui e vai ter todas as propostas que eu formulei para séries iniciais a partir do conteúdo específico. Todas as propostas, ok? Aqui você tem, ó, 8 propostas que eu chamo de essenciais e mais 16 propostas complementares. 24 propostas para você treinar e estudar aí para o seu estudo de caso. Por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, né? Eu fiz uma live com o professor Davi na sexta-feira passada e ele comentou muito bem, né, de que o fracasso escolar pode ser um tema. Olha o fracasso escolar aqui, ó. Ó, quais abordagens pedagógicas podem ser utilizadas para prevenir o fracasso escolar e diminuir a evasão? Essa proposta já estava aqui no nosso caderno para pedagogo. Guilherme, mas eu vou fazer uma outra especialidade, eu vou fazer para professor de arte. Tem aqui também. Aqui, ó, nós temos uma aluna na turma 1 que já me pediu história para CEDU. Pode também? Pode, claro. Eu faço o caderno de propostas, né, sob medida para você. Aqui já tem as principais especialidades, né? Séries iniciais, educação especial, pedagogo, português e arte, além de história para CEDU, mas, por exemplo, Guilherme, vou fazer geografia. Não tem aí ainda, ó. Com 2 dias eu já te entrego o caderno de propostas completo, formulado por mim e tudo mais. Tá bom? Então, aqui você tem o caderno de propostas, tem a folhinha para fazer a produção, e aí eu mesmo corrijo
corrijo, né? Você vai me mandar o seu estudo de caso no WhatsApp mesmo, sem firula, né? Eu sou muito raiz nesse sentido, talvez até demais, né? Você vai me mandar aí e eu vou corrigir a sua proposta conforme os critérios da banca. Esse aqui são os critérios da banca IDESG, a gente vai ter também a folha da FCC. Então, grade de correção. E eu te devolvo, pessoal, a redação corrigida e comentada. Não só por escrito, mas também toda a proposta eu te mando um áudio. Legal? Então você tem correções ilimitadas. E tô te dizendo, correções ilimitadas até o fim, né, da CEDU. Mentorias semanais, isso aqui é muito legal. Além do curso de estudo de caso linha a linha, uma vez por semana à noite eu me reúno com a turma para discutir estudos de caso e para dar um encaminhamento sobre as dificuldades. Por exemplo, muita gente me falou assim: Guilherme, eu estou gastando muito tempo. Eu estou gastando muito tempo para fazer a redação. Eu vi ali as meninas angustiadas gastando muito tempo. O que nós fizemos? Nós fizemos uma aula toda sobre como encurtar o tempo do estudo de caso. Então, minha gente, aqui é ouro para que você não estude tanto, para que na discursiva você caia por terra. Então esse é o nosso projeto estudo de caso. Nós temos ainda algumas vagas na turma 2, que abriu essa semana, né? Semana passada eu falei da lista de espera. Algumas poucas vagas na turma 2. Inscreva-se aí, o link da Hotmart está aí, dá para você pagar, né, os R$149, que para tudo que o curso oferece é muito pouco, é quase de graça, em até 12 vezes se você quiser. Acessa aí porque as vagas são limitadas, ok? Então acessa aí e vem gabaritar o estudo de caso comigo, vem fechar a prova de estudo de caso comigo. Só acessar o link da Hotmart aí, qualquer dúvida, estou à disposição lá no WhatsApp também, tá bom? E agora vem, papai, vem que o assunto é forte. Assinale a alternativa que apresenta desvio. Sempre que ele falar em desvio, significa que ele está te pedindo a errada, né? Lembra disso. Ó, sempre que ele te falar aqui em desvio, significa o quê? Desvio significa o errado. Errado. Desvio é sempre aquilo que está errado. Ok? Desvio de colocação do acento indicativo de crase. Minha gente, muita gente... Qual é o grande problema da crase? E talvez o grande problema do português como um todo. O tal do macete. Você entender o conceito é muito mais importante. Quando que nós temos a crase no A, minha gente? Quando nós temos a união do A preposição com o A artigo. Minha gente, para eu ter um A preposição, eu tenho duas circunstâncias. Ou alguém que requer essa preposição, né? Por exemplo, um nome ou um verbo que peçam a preposição. Nosso alinhamento aqui tá uma beleza, né? Que peçam a preposição, ou se trata de uma locução adverbial, de uma circunstância. Para eu ter o artigo, eu preciso de duas coisas. Preciso que seja um nome. O artigo só está diante de nomes. Lembre-se que o artigo só está diante de substantivos e diante de nomes femininos. Repare, pessoal, entendendo o conceito, você já resolveria essa questão. Esta é uma questão que você tem que chegar na prova e é aquela questão que você marca com certeza e manda um beijo pro examinador. Olha aqui,
A criança começou a chorar. Chorar é um nome? Chorar é um substantivo? Não, não é. Chorar é um verbo. Existe artigo diante de verbo? Não, não existe. Logo, é essa que está errada. Pronto. É isso aqui mandar um beijo para o examinador. Olha bem, os bombeiros civis, vou ler os outros exemplos só para você compreender. Os bombeiros civis foram às pressas para a floresta ajudar os militares no combate a um incêndio que se alastrava. Olha bem, pessoal, quando eu coloco aqui, esse foram às pressas, é como que eles foram? Eles foram às pressas. Isso aqui tem a crase porque a preposição se justifica por ser uma locução adverbial e o nome pressas é um substantivo. Logo, crase certinha. A volta às aulas, ó, volta a quê? Preposição, aulas pede o artigo às. Um policial militar à paisana. Como que ele estava? À paisana. Locução adverbial, paisana é feminino. Ok? Logo, a única errada é, de fato, a criança começou a chorar. Minha gente, a maioria das questões de crase da IDESG, elas não cobram macete, elas não cobram regras muito específicas, elas cobram o seu conhecimento do conceito. Então é muito importante que você siga estudando e fazendo o conceito acontecer. É claro, é importante estudar as regras específicas? Claro que é. É importante você estudar lá as palavras casa, terra e distância? Claro que é. Mas o principal, o que vai fazer a diferença é você entender este conceito aqui, que a crase é a união do a preposição com o a artigo. Beleza? Analise as seguintes frases quanto à regência verbal. Minha gente, o que é regência? Regência é a propriedade dos verbos e dos nomes pedirem ou não a preposição. Então, regência é você analisar se o verbo, né, no caso regência verbal, está com a preposição adequada. Basicamente, é isso que ele quer quando ele fala de regência verbal. Olha bem, pessoal, assiste a todos o direito de reivindicar os melhores salários. Cuidado, hein? Não é reivindicar não, tá? É reivindicar desse jeito aqui mesmo. Assiste a todos o direito de reivindicar. Minha gente, o verbo assistir, ele tem 3 sentidos. Verbo assistir, ele tem 3 sentidos. Quais os sentidos do verbo assistir? Vamos lá. O verbo assistir, ele pode significar ajudar. Por exemplo, o médico assiste os doentes. Quando eu falo que o médico assiste os doentes, eu estou dizendo que o médico presta assistência. Eu estou dizendo que o médico ajuda os doentes. Então, neste caso, o verbo assistir, ele é um verbo transitivo direto. Já quando ele está no sentido de ver, de acompanhar, ele é transitivo indireto. Por exemplo, o médico assiste ao jogo. Repare, pessoal,
No sentido de ver, acompanhar, portanto, o verbo assistir, ele é um verbo transitivo indireto que exige a preposição a. E isso aqui é tradicional, né? A gente vê muito por aí. Só que a danada da DESG cobrou ainda um outro sentido. Olha bem. Assiste a todos o direito de reivindicar melhores salários. Olha bem. Assiste a todos o direito de reivindicar melhores salários. Minha gente, aqui ele está cobrando o sentido de caber, de pertencer, em que também nós teremos a preposição a. Olha bem, o direito de reivindicar melhores salários é o sujeito, só para você não esquecer da análise sintática aqui, tá? É o direito que assiste. O direito de reivindicar cabe a todos, pertence a todos. Assistir, no sentido de caber ou pertencer, é, portanto, também um verbo transitivo indireto que exige a preposição a. Então, tá certo ele dizer assiste a todos. Beleza, pessoal? Então, no sentido de caber e pertencer, o assistir exige a preposição a. Logo, estão de acordo com a norma culta apenas A1, só para a gente não se perder, tá de acordo com a norma culta. Beleza? Então, certinho aí. 2. Avisou de que desistir da viagem. Olha, essa é boa, hein? Vamos para a gente simplificar aqui, Aviso disso. Minha gente, o avisar, o comunicar, o informar tem dois tipos de uso. Quais usos que o avisar, o comunicar e o informar tem? Vamos lá. O avisar, o comunicar e o informar, eles podem seguir duas lógicas aqui. Quais são as lógicas que eles podem seguir? Vou te mostrar. Vou te mostrar que é de chocolate. Olha só. Eles podem. Eu posso dizer que eu vou avisar, comunicar e informar algo a alguém. Então, eu posso avisar, comunicar algo a alguém, ou posso comunicar, avisar ou informar alguém de algo. Então, olha só, na primeira construção, o algo seria o objeto direto. Avisei a falta ao RH. Certo? Então, nessa primeira construção, quem avisa, avisa algo a alguém. Mas eu poderia, sem prejuízo nenhum, inverter a lógica das coisas. Eu posso colocar, avisei o RH da falta. Que é exatamente a construção que ele usa aqui, Aviso alguém disso. É exatamente essa construção. Então, a 2 também, certíssima aqui. Ok? Tranquilo, pessoal? O certificar, certifiquei-lhe de que o prazo para o pagamento esgotara-se. Olha só.
Certificar aqui está no sentido de avisar. Então você pode transportar essa regência para cá, tá? Ó, o certificar, ele também vai obedecer a esse uso. Então eu posso certificar algo a alguém, ou posso certificar alguém de algo, nesse sentido que a gente nem usa muito, tá, pessoal? Que é o sentido de avisar, de comunicar. Só que aqui tem um problema. Por quê, Guilherme? Porque olha só, aqui beleza, aqui é o disso, que também tá ali em cima, tá vendo? Ué, Guilherme, então não seria alguém de algo? O de algo, beleza, tá aqui. Só que esse lhe, você precisa lembrar que o lhe não pode substituir o objeto direto. O lhe só substitui o objeto indireto. Então ficariam dois objetos indiretos de naturezas diferentes. Isso não pode acontecer. O certo aqui seria ele dizer certifiquei-o, para que aí sim seja alguém de algo. Para que aí sim a gente tenha a ideia de certificar alguém de alguma coisa. Logo, a 3 está errada. Como que ele poderia usar o lhe? Certifiquei-lhe, que. Tá entendendo? Porque aí eu estaria usando essa primeira função. Avisei algo, avisei algo, e o lhe cumpriria o seu papel do a alguém. Lembra que o lhe, pessoal, ele só substitui o objeto indireto de pessoa. Então, eu não posso usar o lhe para substituir ali o alguém naquela segunda construção. Teria que ser o certifiquei-o. E por isso a 3 está errada. Então, ó, a 2 está certa e a 3 está errada. 2 está certa, 2 está certa, a 3 está errada. Ok? Vamos lá. 4. Olha como essa questão tem muitas afirmações. Será que até agora a gente já teria conseguido resolver a questão? Não, porque olha só, eu teria eliminado a B, já não seria a B e já não seria a D. Ah não, já teríamos resolvido, ó, porque só pode ser essa aqui. Porque a 2 a gente já viu que está certa. Então repare que apesar de serem muitas afirmações, a gente já teria resolvido analisando as 3 primeiras afirmações. Legal? Mas vamos analisar essas aqui. Lembra-se da nossa última conversa? Pessoal, o verbo lembrar e o verbo esquecer, eles vão seguir uma lógica interessante. Quando eles são usados com pronome, com pronome, eles vão pedir a preposição de. Quando eles são usados sem pronome, também é sem preposição. Por exemplo, ela lembrou o aniversário. Ela lembrou o aniversário. Tá certo, porque nesse caso quem lembra, lembra alguma coisa. Como tá sem o pronome associado ao verbo, aí eu não vou ter também a preposição. Agora, se fosse ela se lembrou do aniversário, tá vendo? Se eu tiver o pronome associado ao verbo, aí eu vou ter a preposição. Portanto, aqui, ó, lembra-se da nossa última conversa? Quem se lembra de alguma coisa.
Mas quem lembra, lembra alguma coisa. Se está com o pronome, eu vou ter normalmente a preposição. 4, certinho. Pagou o funcionário tudo o que devia. Vamos lá. Os verbos pagar e perdoar, pessoal, vão seguir a seguinte lógica. Quem paga, quem perdoa, perdoa, paga e perdoa algo a alguém. Ok? Ah, Guilherme, mas eu posso só perdoar alguma coisa. Pode. Ah, eu posso só perdoar a alguém. Pode. O que você não pode é colocar que você perdoa alguém. Por exemplo, quer ver? O que estaria errado segundo a regência? Eu dizer uma frase como perdoei o meu amigo. Não posso dizer isso. Você teria que dizer perdoei ao meu amigo. Tá vendo? Porque quem perdoa, perdoa a alguém. Então quem paga e quem perdoa, paga e perdoa algo, se tiver, a alguém. Tudo bem? Então, pagou o funcionário. Errado. Pagou o funcionário tudo o que devia? Tá errado. Tudo o que devia, beleza, é o que ele pagou. É o algo, objeto direto. Algo. Só que aqui deveria ser ao funcionário, porque aqui é a quem ele pagou. Ok? Logo, a 4 tá certa e a 5 tá errada. Logo, conforme a gente já tinha identificado, letra C de sapo é a correta. Legal, galera? Ah, show, papai! Vem! Ah, deixa eu te lembrar. Livezinha de sexta, 15 de novembro, é feriado, Guilherme? É, mas nós vamos fazer a livezinha de sexta mesmo assim, porque essa livezinha de sexta é só para quem vai passar. Então eu não posso deixar de fazer. Livezinha de sexta com o professor Gabriel Tebaldi, que nós vamos conversar muito sobre o que fazer faltando 30 dias para a prova e eu tenho uma surpresa grande para você. Então não perde essa livezinha de sexta, tá? Me segue lá no Instagram, @profguifonseca, né, que você vai descobrir tudo o que fazer faltando 30 dias para a prova, galera. Não perde, não dá mole que vai ser muito especial. E última questão, ufa! No período, a gente chora porque é difícil. A oração sublinhada é classificada como? Aqui eu não vou te falar de todos os processos de classificação de oração. Aqui eu vou te dar uma técnica para você resolver isso com mais propriedade. Olha bem, pessoal. Ele está pedindo a classificação desse porquê é difícil. Tá vendo que aqui, a conjunção é o porquê. Ele estabelece um valor semântico. Então ele só pode ser ou adverbial ou coordenada. A oração subordinada substantiva, a oração subordinada substantiva é aquela que eu posso substituir pelo isso. Por exemplo, a gente acha que ele vai. Esse a gente acha que ele vai, repare, a gente acha isso. Logo, de fato, ela é uma substantiva subjetiva. Mas não é o caso aqui, Não dá para você dizer a gente chora isso. Então eu já sei que não é uma substantiva. A adjetiva é aquela que tem o pronome relativo. É aquela que tem o que com o significado de o qual, o próprio, o qual, o cujo, o onde. Aí eu vou ter uma adjetiva.
Nesse não é o caso aqui. O porquê não é um pronome relativo. Então não pode ser uma adjetiva. Então eu vou classificar aqui pelo valor semântico. Olha a sacanagem da banca. Ela está cobrando aqui a diferença entre causa e explicação. Guilherme, para mim era a mesma coisa. Não, não é. Causa e explicação são duas coisas diferentes. Guilherme, qual que é a diferença? Minha gente, para ser causa, eu tenho que ter a ideia de causa e consequência. O fato que originou a ação é a causa. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, a rua está molhada. Pois choveu há pouco. Olha só, minha gente. A rua está molhada, pois choveu há pouco. Repare, pessoal. A causa de a rua estar molhada é chover. Portanto, esse pois choveu há pouco, de fato é uma causa. Agora, se eu falo assim, ó, a rua está molhada. Pois vi que ela escorregou. Minha gente, ela escorregar é a causa da rua estar molhada? Não. Aqui é como se alguém tivesse perguntado assim, como é que você sabe que a rua está molhada? Como é que você sabe disso? É como se eu tivesse perguntado, ó, como você sabe disso? Porque ela escorregou. Porque eu a vi escorregando. Então a rua está molhada. Repare, isso é uma explicação, isso não é uma causa. Não é o fato que originou o molhar da rua. Agora, quando eu falo a gente chora porque é difícil, repare, alguma coisa é difícil e aí a gente chora. Então aqui a gente tem uma relação causal, letra C. Reparou? Mas aqui, minha gente, aqui é diferente. Aqui a gente fica alegre. Aqui a gente fica alegre porque a gente aprende. Queridos, foi um prazer imensurável, inenarrável estar com você. E lembre-se, comece de onde você está. Use o que você tiver. Faça o que você puder. Aproveita, deixa um comentário aí para mim se você gostou da aula de hoje. Um beijo para você e até a próxima. Valeu!